boa tarde. Cíntia Cristiane Polidoro, professora de Direito Penal. Você sabia que o artigo 155 e 157 do Código Penal recentemente foram alterados pela Lei 13.654 de 2018? Quais foram as mudanças que ocorreram? Como fica a lei penal no tempo? Retroagirá para beneficiar o réu? Quais são as regras a ser aplicadas a partir desta lei que já está em vigor em 23 de abril de 2018? Fica de olho na dica, isso com certeza vai cair em exame de ordem, vai ser útil para o seu concurso público, ou até você que atua já na área criminal, assim como eu, e que você também dá aula, que é professor. Fica esse espaço aqui aberto para um diálogo, para que possamos atualizar e nos mantermos atualizados, utilizando, por que não, o direito virtual, a internet, o Facebook. Por isso a nossa proposta de hoje é apresentar para vocês esta alteração. Então vamos lá. O que muda? O que muda é o seguinte: o artigo 155 do Código Penal, ele incluiu o parágrafo 4º-A. Ele estabeleceu que se o furto, ou seja, subtração de coisa alheia móvel, for realizada mediante explosivo, teremos uma pena de 4 a 10 anos e multa, estabelecendo assim e criando um furto qualificado. Então, aquele que fizer uma subtração de coisa alheia móvel para si ou para outra mediante explosivo, ele estará sujeito a uma pena de 4 a 10 anos mais multa. O que no furto simples, a pena é de 1 a 4 anos e multa. Então, veja o quanto aumentou consideravelmente, principalmente para os casos em que ocorrem caixas eletrônicos. Por isso, houve a inclusão desta lei. Esta lei que entrou em vigor em 23 de novembro de 2018. Então, a partir desta data, aqueles que vierem por ação cometer a conduta tipificada no artigo 155 mediante explosivo, estará sujeito a essa pena de 4 a 10 anos. A reclusão também será de 4 a 10 anos se a pessoa subtrair explosivo. Isso também não era previsto antes desta lei, incluindo assim o parágrafo 7º no artigo 155, que também é uma forma qualificadora do crime de furto. Já o de roubo, o que acontece no crime de roubo? O roubo é o caso de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, só que com uso de violência ou grave ameaça. E o artigo 157 definia no parágrafo 2º, inciso 1, que o uso de arma é uma causa de aumento de pena de 1/3, que já era previsto o roubo, na sua forma simples, de 4 a 10 anos, com o uso de arma, acrescentando 1/3, então sobre esta pena mínima ou até a pena máxima. Com esta nova lei, este parágrafo 2º, inciso 1, foi revogado. Foi incluso um outro parágrafo 2º-A e diz que a pena aumenta-se em 2/3. Então não é mais 1/3, e sim 2/3. Se for empregado arma de fogo, e ela usa essa expressão, arma de fogo. O que na redação anterior, antes desta lei, só se referia à arma. E o inciso 2 diz que destruição, rompimento de obstáculo, emprego de explosivo ou de artefato análogo cause perigo comum. Também vai ter um aumento de 2/3. Então, aquele que cometer eventualmente uma subtração com violência ou grave ameaça, mediante destruição, rompimento, emprego de explosivo, está sujeito a pena de 4 a 10 anos, mais o aumento de 2/3. E como que fica a questão da lei penal no tempo? O artigo 2º do Código Penal diz que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, como que fica o artigo 155 e 157? O 155, que trata do furto, ele deve ser aplicado para as ações do dia 23 em diante. Porque até antes do dia 23 de abril de 2018, esta penalidade não era prevista em caso de explosivo. Então, se eventualmente alguém cometeu esta conduta anterior ao dia 23 de abril, não estará sujeito a essa penalidade.
ainda ficará com as regras anteriores, porque a lei não poderá retroagir, salvo para beneficiar o réu. Artigo 2º do Código Penal. Mas e no caso do furto? No caso do furto, nós tivemos um aumento de 2/3 para emprego de arma. E fala a nova lei arma de fogo. Expressão esta que não era utilizada pelo artigo 157 antes de 23 de abril de 2018. 23 dias antes desta data, o artigo 157 previa aumento de pena por emprego de arma. Então, o fato da pessoa ou eu cometer uma ação de subtração com emprego de arma, eu iria responder por roubo acrescido de 1/3. E falava apenas arma. Agora a lei fala arma de fogo. Faca é arma de fogo? Não. Então, aqueles que cometeram delito mediante arma de fogo anterior a 23 de abril de 2018 e tiveram um acréscimo de 1/3 pela antiga redação do artigo 157, poderão pedir a revisão na Justiça. Poderão, inclusive, pedir para retirar esta qualificadora, caso não tenha sido utilizada a arma de fogo, e sim, por exemplo, uma faca, um canivete. Não poderá incidir sobre eles o aumento de 2/3, porque agora a nova redação, dada por esta lei, manda somente arma de fogo. O que for arma que não for de fogo está excluída desta regra. E aqueles que estão respondendo por esta regra, ou aqueles que já foram apenados por esta regra, poderão pedir uma revisão ou poderão pedir uma desclassificação até uma absolvição, a não inclusão desses 2/3, em virtude de que a lei diz expressamente arma de fogo. Agora me fez lembrar aquela música, que tiro foi esse? Ou seja, tem que ser de fogo. Se for de faca, ou se for com qualquer outro elemento que não seja fogo, não está diante desta causa de aumento. Então, neste caso, a lei poderá retroagir no tempo. E aí poderá aplicar para as ações anteriores a 23 de abril de 2018. Ok? Se ficou alguma dúvida, comente, compartilhe, curte, deixa a sua sugestão, deixa a sua pergunta. É um prazer enorme poder comunicar com os senhores desta forma, virtualmente, porque estamos chegando e avançando para o mundo moderno. E o mundo moderno, apesar de não poder substituir jamais a questão do contato físico, da presença, mas é um meio do qual nós devemos sim nos utilizar de forma positiva, a agregar valores às pessoas, a agregar conhecimento, a que se possa abrir um espaço de diálogo, um espaço de conversa, um espaço de discussão saudável sobre algum tema. E eu escolhi da área em qual eu sou formada, em qual eu atuo e inclusive dou aula. Poderemos falar de outros temas também. Você sabe que hoje o profissional, ele precisa desenvolver mais as suas habilidades. Ele precisa, por exemplo, ver que tempo é valor. E ele precisa fazer o benefício, tempo, custo e valor. Você precisa aprender isso também. E nós podemos conversar sobre isso. Como que é uma advocacia, talvez moderna ou mais moderna, ou qual é a tendência do mercado para quem é um profissional autônomo como eu, liberal, e que precisará da internet para poder manter a sua vida profissional, acadêmica, e uma forma de ter essa troca necessária. Então vamos lá, vamos aprender também sobre a questão da advocacia do século XXI. Talvez seja um tema futuramente para abordar. Um grande abraço para vocês, super beijo, é muito bom, estamos aí, de olho no direito, Polidoro no direito. Boa tarde.